Olá pessoal, me chamo Érica, venho aqui apresentar para vocês meu último estágio em pedagogia. Para quem ainda não sabe, estou no final do curso da faculdade Uninter pelo Polo Venâncio 2000 aqui do Distrito Federal. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Educação trouxe a possibilidade de realização de estágios de forma EAD para os alunos em final de curso. Graças a Deus eu pude realizar meus outros estágios presencialmente, na rede pública de ensino, restando somente esse estágio de diferentes contextos. Ele é um estágio a ser realizado em instituições não formais de ensino, como igrejas, asilos, creches, ONGs e empresas. Mas devido à dificuldade desses locais receberem estagiários presencialmente, estarei fazendo tudo por meio da internet, com a colaboração de vocês. Para isso, peço que não esqueçam de deixar o seu comentário e curtir o vídeo. Bom, vamos lá. Tratarei aqui de um tema bastante atual para a sociedade. Eu vou estar trabalhando com esse livro aqui, ó, que é da própria faculdade, Desigualdade de Gênero, Raça e Etnia. Esse livro foi elaborado pelos professores Ana Paula, Christian, Débora, Nádia e Nilson, da editora Saberes. Primeiramente, eu vou estar conceituando aqui para vocês o que é desigualdade social. Desigualdade social é um fenômeno social, cultural, histórico, externo ao indivíduo, não sendo, portanto, determinado por condições naturais, biológicas, por herança e genética. Sendo assim, ninguém nasce desigual, mas sim em condições desiguais, com grande frequência. Mecanismo para a manutenção dessas desigualdades. A sociedade promove os mecanismos para manter a desigualdade, tanto pelas regras formais quanto pelas regras não formais. Com reflexo desses mecanismos, a pessoa rica terá privilégios sociais, influenciando diretamente a política e a economia. Por outro lado, a pessoa pobre estará propensa a uma moradia precária, elevada taxa de mortalidade infantil, modo de vida ruim, entre outros fatos que afetam o desenvolvimento e crescimento econômico também do país, de forma negativa. Agora eu vou falar sobre a desigualdade de gênero e suas raízes históricas. Você sabe por que vivemos as desigualdades entre homens e mulheres? A resposta é bem simples. Porque em quase todos os países do mundo as sociedades são patriarcais, onde a figura do homem é elevada e a da mulher rebaixada, sendo elas tratadas como uma segunda classe, dando a função da mulher somente para a procriação e criação de seus filhos, dos filhos para uma sociedade que não lhe dá o seu merecido valor. Agora vamos sair um pouquinho da historicidade e fazer um breve esclarecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação social e a desigualdade social, onde a gente não pode estar confundindo esses dois termos. O primeiro se dá a partir do grupo social, religioso, gêneros, étnicos e profissionais. Já o segundo, por meio da hierarquia social, como a divisão de classe, ricos, pobres e muito pobres. Por esse motivo, devemos estudar as desigualdades sociais e os processos de diferenciação para compreendermos a relação entre o indivíduo e a sociedade. Agora a gente vai esclarecer um pouquinho melhor o que é gênero. Gênero não é um reflexo do sexo biológico, ou seja, não se trata da sexualidade humana, não se trata da satisfação e do desejo sexual. Gênero é um arranjo produzido
pela sociedade, com a intenção de atribuir significados com o título homem e mulher, masculino e feminino. Masculino e feminino está diretamente relacionado aos elementos de classe social, orientação sexual, fase da vida, especificidades étnicas, religiosas, questões políticas, de tal forma que não pode-se pensar em um masculino e um feminino, e sim em uma pluralidade de feminilidades e masculinidades. A exemplo disso, podemos observar que algumas famílias, até os dias atuais, diferem coisas de meninos e coisas de meninas. Esse tipo de atitude fortalece o pensamento machista patriarcal, mantendo o status das mulheres atribuído ao cuidado e ao aprender com as bonecas, desde cedo a serem pequenas mães. Já o status dos homens é conquistado por meio do conhecer o mundo, brincando de forma mais aventureira, por meio de carrinhos e bola. Agora, para falar mais um pouquinho sobre a dominação masculina na sociedade, falarei sobre o autor Pierre Bourdieu. Ele escreveu em 1999 que tanto o homem quanto a mulher são produtos da dominação masculina. Isso quer dizer que o homem é cobrado para usar sua força, sustentar sua família, ter disposição para o sexo, não demonstrar emoção, sensibilidade e afetividade. E a mulher, por sua vez, é cobrada para ser uma pessoa sensível, frágil, submissa, boa mãe e esposa. Sempre está disposta a servir toda a família. Ou seja, tanto para ele, tanto o homem quanto a mulher, segundo ele, são vítimas da mesma sociedade patriarcal e sofrem cobranças ditas como naturais. Sendo assim, não produzir e reproduzir tais pensamentos para nossos filhos é um grande desafio. A ideia de masculino e feminino é uma criação de nossa sociedade ocidental, que na verdade não foi criado, e sim copiado da sociedade europeia. Atualmente, o estudo de gênero vem sendo usado no plural, considerando-se a multiplicidade das formas de feminilidades e masculinidade, como é o caso da homossexualidade e da transexualidade, que são totalmente deslocados da parte biológica de cada indivíduo. Um breve lembrete. As identidades de gênero não são fixas nem isoladas de outro marcado social como classe, raça, etnia e sexualidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre o movimento feminista. Bom, pessoal, tudo que eu tenho falado aqui é um resumo do livro, dos pontos fortes desse livro. Entendeu? Esse é o que eu vou falar e usar para desenvolver o estágio. Então, o estágio basicamente é isso até o final, resumindo e falando sobre ele, as pautas dele brevemente. Vou falar sobre o movimento feminista. Não podemos deixar de falar, mesmo que brevemente, deste movimento, que surgiu no século XVIII, junto à Revolução Democrática, em resposta à exclusão das mulheres dos direitos universais da Revolução Francesa em 1789. A partir de então, as conquistas femininas engatinharam, até os tempos atuais, de forma bastante lenta e morosa. Avanços no campo da ciência para o uso de contraceptivos, como os anticoncepcionais, e os conceptivos, como a inseminação artificial e fertilização in vitro, foram uma das conquistas, Esses movimentos trouxeram conquistas. Dessa forma, pode-se dizer que a mulher deixou de ser a única responsável pelo meio da reprodução humana, passando a dividir a responsabilidade com o homem. Um grande marco de conquista de direito pela mulher são os movimentos ao longo do tempo, pois é através deles que conseguimos garantir a integridade feminina preservada. Com isso,
nasce a Lei Maria da Penha, criada em 2006 para punir os agressores de mulheres. Antes da criação de tal lei, devemos lembrar que em 1980, a Delegacia da Mulher foi criada para investigar a violência de gênero. O movimento mais atual é o Programa das Promotoras Legais Populares, criado em Porto Alegre. Já se espalha por vários outros estados do Brasil. Sua intenção é conscientizar a população sobre a violência doméstica. No Nordeste, em vários locais, o apitaço ganha força com o apoio das ONGs feministas. A intenção é expor o agressor a uma situação vexatória, usando o apito como alarme para apontar sua situação de violência doméstica. Todos os movimentos citados aqui e programas são de suma importância para a mulher. Mas um que surgiu com a pandemia do novo coronavírus tem ganhado força com o apoio de entidades e empresas, como a campanha do Sinal Vermelho. Não sei se vocês já ouviram falar, tem campanha na TV, na internet. É criado pelo CNJ e a AMB, com a finalidade de denunciar agressores de violência doméstica também, pois, devido à quarentena, a violência tem tomado grandes proporções no seio familiar. Essa campanha tem a finalidade de dar apoio e incentivar que as vítimas, muitas vezes vigiadas 24 horas, consigam, por algum gesto, denunciar os seus agressores, sinalizando na palma da mão, ao adentrar de uma farmácia, uma cruz feita com batom vermelho. Essa campanha conta com o apoio de várias farmácias participantes por todo o país, onde seus funcionários vêm recebendo treinamento e capacitação para ajudar. Até aqui, falamos de movimentos feministas. Agora, irei pincelar um pouco sobre a antropologia. Em antropologia, os estudos sobre gênero, família e reprodução, tais estudos trazem as famílias chefiadas por mulheres como desestruturadas, pelo ponto de vista da sociedade. Para as feministas, é o exemplo de autossuficiência e poder feminino na esfera doméstica. Então, para a sociedade, quando a mulher chefia uma família, essa família é desestruturada. Já para o movimento feminista, é uma família autossuficiente, onde o poder feminino está na esfera doméstica. Diversos antropólogos estudiosos investigam e apresentam sua tese para defender o que acham mais próximo de sua razão pessoal. A verdade é que cada pessoa tem seu papel na sociedade e o assume como melhor lhe convir, seja ele como dependente ou provedor. Homens podem sim ser independentes de suas mulheres no quesito financeiro, em comum acordo, juntos cuidarem dos seus filhos, da casa, da família, desde que sejam felizes, não importa quem paga a conta ou executa a tarefa. O que temos que parar de fazer é que a sociedade dite nossas regras. Agora falaremos um pouco sobre a sexualidade. Cada vez mais a sociedade quer que nos exponhamos sexualmente a fim de testar as ditas normalidades sexuais, com a intenção de todas as práticas que não sejam héteros sejam excluídas. Mas a partir da endemia da AIDS, começam a se desenvolver o estudo sobre a diversidade sexual, ou seja, sobre a homossexualidade. Fala-se muito sobre o sexo biológico separado da expressão de gênero, ou seja, independente do órgão sexual que o indivíduo nasça, o importante é a posição que a sociedade cobra sempre que ele assuma,
como o homem ativo e a mulher passiva, dentro dos ditos padrões normais. Tudo que fugir desses padrões, dessa normalidade programada, receberá títulos ofensivos para dominar de forma a discriminar os outros comportamentos sexuais. A exemplo, os homens são chamados de bicha e as mulheres de sapatão. Perca de tempo, né? Mas a verdade é que atualmente podemos observar que existe uma gama de pluralidades masculinas e femininas, independente do sexo biológico que se nasce. Agora a gente vou aprofundar num tema um pouquinho mais amplo, que é a desigualdade de raça e etnia. Num país como o nosso, Brasil, onde a maioria da população é negra, os indicadores apontam para a notória desigualdade entre brancos e negros. O acesso à saúde, à educação, aos bons salários estão muito distantes do crescimento populacional das pessoas negras. De acordo com estudos realizados pelo IPEA, a população que se reconhece como negra recebe a metade do salário mínimo de uma pessoa branca. Sem dúvida, a baixa renda se dá pela falta de oportunidades de estudo. Dessa forma, os negros se veem obrigados a assumir cargos na classe operacional, como na construção civil, empregados domésticos e serviços gerais, sem garantia de segurança trabalhista, muitas das vezes. Mas a partir de 2006, houve uma boa melhora quanto à universalização da instrução do ensino fundamental, igualando todos os jovens de 16 anos de idade a saberem ler e escrever. Mas os indicadores para a entrada do jovem na universidade ainda é muito baixo. Mesmo com a imposição do governo para a abertura de cotas para a entrada deles, o índice ainda é baixo. Com o índice ainda mínimo, tem muito a ser melhorado. A minha opinião particular é que, ao invés de impulsionar tais cotas, o governo deveria cobrar que as escolas particulares oferecessem mais vagas para alunos de baixa renda, comprovada com a redução de impostos. Em troca disso, seus impostos seriam reduzidos. Com a redução de impostos, as instituições de ensino que cumprissem com o percentual exigido de forma mais ampla. Dessa forma, todos os alunos iriam competir de forma igual, descartando as necessidades dessas cotas discriminatórias, né? Que na verdade é uma discriminação. Mas voltando para o assunto, a abolição da escravidão no Brasil. Agora a gente vai falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. Fez com que as condições dos negros se tornassem objeto de estudo para muitos sociólogos, antropólogos e historiadores. Estudos que trazem as desconstruções do mito da democracia racial, que para muitos um dia foi um sonho. Esses estudos são comparados aos norte-americanos, pois aqui no Brasil o preconceito é absolutamente sobre a cor da pele negra. E caso o clareamento familiar um dia ocorra por meio da miscigenação de outra pessoa, esse preconceito que é absolutamente sobre o fenótipo e a aparência externa deixa de existir. Foi feito um estudo, né, entre os norte-americanos aqui no Brasil, e aqui no Brasil, se você se casa com uma pessoa branca, o negro que se casa com a pessoa branca, com o longo do tempo, as futuras gerações vão clareando, essas pessoas que nascem dessa família deixam de existir preconceito sobre essas pessoas pelo clareamento. Já os norte-americanos, nos Estados Unidos da América, o preconceito ocorre
mesmo assim, porque o preconceito lá ocorre sobre a árvore genealógica das pessoas, ou seja, uma pessoa mesmo não tendo cor e traços negros, cabelo, nada que aparenta ser negro, ela já tenha sofrido clareamento, ela sofre pela sua árvore genealógica, porque no passado ela teve alguém de origem negra. Então a discriminação é pro resto da vida. Sofrem caso seus pais, avós sejam descobertos em que sua árvore de ancestralidade familiar tenha sido negra, seja negra, né? Falando um pouco sobre a colonização portuguesa, ela trouxe consigo o sistema. Agora vamos falar um pouco sobre a colonização portuguesa. Ela trouxe consigo o sistema hierárquico, que coloca indivíduos em seu lugar. A pessoa sofrerão classificação pela posição social e pelo prestígio que receberam, separando os que mandam e os que são mandados. É a hierarquia, né? Quem está no topo da pirâmide da hierarquia manda, quem está embaixo obedece. Mas forças militantes da causa vêm modificando nosso presente para que o futuro seja melhor. Expressões e nomenclaturas que fazem alusões a diminuírem as pessoas negras vêm sendo quebrados com um certo esclarecimento às novas gerações. A exemplo de tais atitudes, eu vou deixar aqui uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Aqui a gente tem mesa de cabeceira e não criado mudo, né? Porque o certo é dizer mesinha de cabeceira. Dizer criado mudo é fazer lembrar da época dos escravos negros que serviam os senhores silenciosamente, sem poder falar nada. Outro exemplo de expressão que está sendo quebrada é o bolo nega maluca, quando na verdade o certo é dizer bolo de chocolate com cobertura de chocolate. E esses ensinamentos a gente tem que quebrar dentro de casa, né? A gente tem que começar a cobrar, explicar que a gente não tem que falar dessa forma. E quebrar esses preconceitos começa pela nossa fala. Então, esses militantes que defendem o direito à expressão da negritude vêm quebrando tudo isso, trazem à tona a moda e o tipo de cabelo a ser usado pelas pessoas negras, esclarece o motivo de cada situação, o uso de cada tipo de roupa, o gosto por cada tipo de cabelo. Por exemplo, eu aprendi que o cabelo da pessoa negra cresce para cima para proteger seu couro cabeludo de queimaduras causadas pelo sol fortemente que castigava a África, porque eles são de lá, originários de lá, retirados de lá, e eles tinham toda a sua genética, foi criada para estar naquele meio. Ele não, então o cabelo dele cresce para cima justamente para isso. O mesmo ocorre com a sua pele. É necessário maior produção de melanina para proteção do sol torrencial. Sendo assim, não queima sua pele. Suas narinas são mais alargadas, pois lá no continente africano o calor é intenso e assim a ventilação ocorre de forma maior. Diferentemente das pessoas brancas que vivem na Europa e precisam de seus narizes mais afilados para esquentarem o ar devido ao clima mais frio. Então, todos esses tipos de esclarecimento, eles são feitos pelas pessoas que defendem a causa negra, esclarecendo tudo isso para que seja quebrado ao longo do tempo preconceitos. E eu acho que não seria só os negros, mas também os asiáticos, outras pessoas que saíram de seus continentes, cada um tem sua própria genética, pois o meio que a pessoa vive, exige que seja assim. Todos esses esclarecimentos ocorrem para lembrar a todos que os negros nasceram no continente africano e foram retirados de suas raízes para serem escravizados. Seu genótipo é característico ao seu local de origem, ao clima, costume e religião. Somos um caldeirão de pessoas com diferentes misturas raciais,
a partir do momento que os europeus escravizaram os continentes mais pobres. Então a gente virou um mega caldeirão. A população negra tem exigido cada vez mais seus direitos, como o lápis de cor de pele negra, lingeries cor de pele negra, makes para pele negra e até sapatilhas de balé para cor de pele negra. Para adentrar no próximo assunto, falarei um pouco sobre preconceito. Mas o que é preconceito? Preconceito é um julgamento prematuro e inadequado sobre determinada coisa ou ainda uma opinião formada sem reflexão, podendo ser uma atitude hostil contra o indivíduo, simplesmente por ele pertencer a um grupo de desvalorização pela sociedade, como é o caso dos imigrantes, negros, indígenas, mulheres e homossexuais. Aproveito para falar de um preconceito bastante relevante, o etnocentrismo, que é onde um grupo se sente superior ao outro. A exemplo do que eu disse, deixo aqui aos longos anos que os europeus serviram. Como etnocentrismo é mais ou menos o que os europeus fizeram, né? Eles passaram por todos os continentes, foram explorando tudo e se sentiam superiores aos grupos que eles encontravam pelo longo do caminho, pelo longo da exploração deles. Eles se sentiam superiores a todos os que encontravam, só que cada povo tinha suas culturas, suas crenças, suas formas de pensar, e eles se sentiam absolutos, plenos, superiores como se sentem até hoje. A receita para manter tal comportamento preconceituoso tem como principal componente as atividades comportamentais. Agora eu vou esclarecer o que é preconceito e discriminação. Podemos deixar bem claro essa diferenciação. Preconceito é um juízo de valor antecipado, como já citado anteriormente, e discriminação é a materialização desse preconceito. Para explicar melhor, é como se o preconceito fosse a ideia, a teoria, e a discriminação fosse a prática, a ação. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos surgiram nos Estados Unidos da América e a Declaração de Direitos Humanos surgiu. Porém, o preconceito não sumiu, apenas se disfarçou, tornando-se difícil de identificar e de combater. As crianças aprenderam desde muito cedo a conviver com o preconceito no seio familiar. Eles lhes são transmitidos como parte de um repertório cultural, sendo normatizado com o passar dos anos. Daí vieram as regras de convivências e trazem o conformismo. Dessa forma, ganha força e persistência, sendo difícil de ser quebrado tal tradição cultural de preconceito adquirido. Mas a escola tem um papel de grande importância para a quebra de preconceito, pois é ela que realiza a socialização de todos os indivíduos, mostrando o que é igualdade. Um lembrete, a gente vai falar brevemente o que é estereótipos e estigma. Estereótipos são elementos da discriminação eficazes, a exemplo de uma pessoa loira que comete um erro ou uma mulher que dirige errado, né? Isso é um exemplo de estereótipo. Estigma consiste em uma severa rejeição de uma característica física. Há 3 formas básicas de estigma: deformação, desvio de conduta e grupo étnicos religiosos. Agora eu vou falar sobre um dos últimos temas, o combate às desigualdades.
que já está acabando. Deixa eu ver. Falta pouco. O combate às desigualdades. As exigências por direitos iguais marcaram o último século e tornaram a igualdade um ideal social. As mobilizações continuam avançando no atual século, mas o objetivo agora é a igualdade de oportunidade, onde o indivíduo deve receber um ponto de partida igual a partir da educação, como a gente já falou lá atrás. Já a igualdade de resultados ainda vem sendo muito discutida, pois como é possível medir os resultados? Se cada pessoa tem necessidades tão diferentes, a ideia de igualdade de renda tem dado o que pensar, pois não saber ler e escrever com certeza implica diretamente ao acesso de bens materiais. Com o surgir das novas tecnologias de informação, começou a se produzir um novo tipo de desigualdade entre aqueles que as dominam e os que não as dominam. Pensadores liberais dão o maior peso à igualdade de oportunidade e aprovam a igualdade de renda de forma mínima, ou seja, o salário mínimo. Já os pensadores socialistas são comprometidos com uma ideia de igualdade social que visa a recompensa salarial, onde ninguém deveria ter um padrão de vida tão baixo nem tão alto, como é o caso dos Estados Unidos. Esse é o pensamento de lá. É o sonho americano. Para finalizar, estaremos falando brevemente sobre as políticas públicas e as ações afirmativas. Ao contrário do que se imagina, as políticas públicas foram criadas na Índia e não nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. E tinha-se como objetivo a quebra do sistema milenar de castas superiores e inferiores, intocáveis e tribos estigmatizadas. Seu objetivo era a inclusão de ações afirmativas na construção da Índia independente. Logo após a Carta Magna, em 1950, ficou proibida a discriminação com base na raça, casta e descendência. A partir desse movimento surgiram muitos outros, em busca de direitos e emancipações, como os movimentos das mulheres, negros, idosos e deficientes físicos, todos em busca de defender seus direitos. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso cumprir esse estágio, já estou no finalzinho do curso. Espero que vocês comentem alguma coisa lá. E é isso, até mais, um beijo e todos juntos vamos superar essa pandemia. Até breve.